Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para mais um momento Palavra de Luz e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, sobre a banalização do poder de Deus e o espírito da zombaria. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, está escrito assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Nós precisamos tomar cuidado com a banalização do poder de Deus. Existem muitos que, por conta de algumas situações que têm acontecido no meio evangélico, pseudos profetas, pessoas que acabam escandalizando o poder de Deus, falando coisas que Deus não mandou falar, atribuindo uma língua estranha, que realmente é estranha, porque é algo que não é espiritual. Por isso essa estranheza, né? Os dons espirituais, eles existem, porém existem muitos que estão fazendo mau uso do dom espiritual. Precisamos tomar cuidado com a banalização do poder de Deus, porque muitos acabam vendo esse tipo de coisa e atribuem de uma forma generalizada, de uma forma ridicularizando o poder de Deus. Então, existem muitos, né, que têm, infelizmente, banalizando o poder de Deus, têm banalizado o poder de Deus. E com isso estão sendo levados pelo espírito do engano, né, de Satanás. Infelizmente, pessoas incrédulas que zombam das coisas de Deus, né, por causa desses pseudos movimentos que parecem ser espirituais, inclusive no meio pentecostal, mas são pseudos movimentos, não são movimentos de Deus, né? E com isso, o que me inspira a fazer esse vídeo aqui é estar alertando a respeito da questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque muitos acabam generalizando e aí blasfemam contra o Espírito Santo, insultam de uma forma deliberada, rejeitam deliberadamente a presença de Deus, atribuem aquilo que é sagrado ao demônio, assim como os fariseus fizeram. Jesus havia curado o enfermo e eles falaram que Jesus estava curando pelo poder do demônio. E hoje não é diferente. Tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Muitos, infelizmente, acabam generalizando por causa desses escândalos, infelizmente tem acontecido, zombam do que é sagrado, e o que deixa a gente mais triste são pessoas, alguns crentes, né, por não terem esse discernimento, acabam entrando aí na questão da zombaria. Em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, está escrito assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, isso é, contra Jesus, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Precisamos tomar cuidado com o julgamento hipócrita, porque infelizmente as pessoas que mais julgam esse tipo de coisa, se você olhar direitinho para a vida delas, você vai ver uma hipocrisia muito grande. Não serve a Deus, são pessoas incrédulas, ou são crentes, mas não vivem, a palavra de Deus de uma maneira profunda, de uma maneira correta. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 4, Jesus disse assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que vos tiverdes medido, vos medirão também.
Porque vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu próprio. Então, nós estamos falando sobre esse tipo de julgamento hipócrita. A Bíblia nos fala, em João capítulo 7, versículo 24, que devemos não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Os falsos profetas, infelizmente, isso sempre ocorreu. Porém, nós estamos vendo que nos últimos dias, na vinda que antecede a vinda de Cristo, está aumentando. Isso não é de se ficarmos assustados, porque isso faz parte da vinda de Cristo. O que nós não podemos é ficar calado, porque o pecado, existe aí o pecado também da omissão. Sabe fazer o bem, mas não faz, esse está pecando também. Os falsos profetas, eles são sinais da vinda de Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Em Mateus capítulo 7, versículo 10 e 11 diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que eu quero alertar aqui é que precisamos tomar cuidado com o espírito da zombaria. Eu tenho visto aí um vídeo que está rolando na internet, sendo bombardeado, vários lugares. Você passa um pouquinho, você vê aquele vídeo de um jovem pregador, infelizmente mal preparado, que vem falando algumas coisas, alguns ensinamentos, alguns movimentos que você percebe que não vem de Deus. Porém, Deus que vai julgar. Porém, nós precisamos tomar cuidado, porque infelizmente, devido a esses vídeos, tem levado muitas pessoas a blasfemarem contra o Espírito Santo e até mesmo a zombar aí do poder de Deus, generalizando. Por isso estou fazendo aqui esse vídeo. Devemos tomar cuidado com a zombaria. Em Gálatas capítulo 6, no versículo 7 e 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Os escarnecedores também, isso aí é um sinal da vinda de Cristo. Muitos viriam a escarnecer do Evangelho. O próprio Jesus disse, o apóstolo Pedro disse em 2 Pedro 3,3: antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4, vai nos dizer sobre tomar cuidado com as chocarrices. O que é isso? São palavras inconvenientes, gracejos, zombaria. Então precisamos tomar cuidado. Eu fico observando, até mesmo no meio evangélico, existem pessoas, por exemplo, que são evangélicas, mas que zombam umas das outras, zombam da fé cristã. E se dizem ser evangélicos. Então, devemos tomar cuidado em relação a isso. Eu não vejo, por exemplo, uma pessoa que é espírita fazer lá vídeos com zombaria de coisas espíritas. Eu não vejo o espírita fazendo isso. O católico, eu não vejo o católico fazendo vídeo lá de gracejo. Pode até ter alguns gracejos, mas não vem dele. É alguém que postou zombando. Porém, infelizmente, eu vejo pessoas evangélicas que, por falta de orientação, têm zombado. E assim, a zombaria não vem de Deus. Então, se você está vendo alguma coisa errada, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Claro, não se deixar ser enganado. Vamos falar a verdade, mas tomando cuidado com a zombaria, pois Deus, Ele não gosta da zombaria, tá bom? Esse foi mais um Momento Palavra de Luz, um alerta aí para nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até a próxima.